Pessoal, vamos conversar um pouco sobre auxílio acidente. Um benefício previdenciário bastante interessante e que muitas pessoas podem ter direito a receber, mas não recebem por falta de conhecimento ou por falta de alguma orientação profissional. Se você conhecer de alguma pessoa que se enquadra nessas situações que vou falar aqui para vocês nesse vídeo, compartilhe esse vídeo com ela ou marque ela aqui nos comentários, pois poderá ajudar ela. E esse é o objetivo do nosso canal: trazer informação, conteúdo e, no fim, ajudar as pessoas que realmente precisam. Primeiro, peço a sua ajuda. Considere se inscrever no nosso canal e curtir esse vídeo se essas informações que trazemos para você for de interessante e te ajudar. O auxílio acidente é o benefício devido àquele trabalhador que sofreu um acidente no trabalho. Em razão do acidente, que não se enquadram só em questão de acidente, mas sim até em casos de doença profissional, que eu vou explicar um pouco mais para frente para vocês, podem ter direito a receber esse benefício. Se a pessoa sofreu um acidente ou doença profissional e daquela situação houve uma redução da sua capacidade laborativa, mas não total, talvez parcial, ou uma redução de 10, 15, 20% daquela atividade, daquela situação que ela poderia trabalhar de forma normal, mas devido àquela situação, trouxe uma redução. Ou até a função que ela exercia não consegue mais exercer devido às sequelas do acidente ou da doença profissional. Essa pessoa poderá receber o auxílio acidente. O auxílio acidente é um benefício que, embora fale auxílio acidente, ele é um valor um pouco menor. Ele seria, no caso, até as pessoas que adquiriram o direito ou fato gerador foi até novembro de 2019, de 50% do valor do benefício de auxílio doença por acidente do trabalho, na época antes da reforma da Previdência. Após a reforma, esse valor será de 50% sobre o valor da aposentadoria por invalidez, que é um valor um pouco menor, dependendo da situação e cada caso concreto. Uma coisa bastante interessante é que a pessoa pode continuar trabalhando de forma carteira assinada e receber o auxílio acidente. Ou seja, o auxílio acidente não vai trazer nenhuma redução ou prejuízo no salário que essa pessoa recebe. Então, ele só é cessado quando a pessoa se aposenta por idade, tempo de contribuição, por invalidez ou com seu falecimento. É um benefício vitalício até em caso dessas situações que eu expliquei para vocês. As pessoas perguntam, mas o acidente é somente o acidente em si ou se enquadram como doença profissional? Bastante interessante essa pergunta que as pessoas costumam fazer. Na plataforma anterior, em outra plataforma que eu produzi um conteúdo sobre isso. E vou trazer para vocês o que diz o artigo 19 da Lei 8213 e depois o artigo 20 e trazer alguns comentários para vocês. O artigo 19 diz: acidente do trabalho é o que ocorre pelo exercício do trabalho a serviço da empresa ou do empregador doméstico, ou pelo exercício do trabalho dos segurados referidos ao inciso 7º do artigo 11 desta lei, provocando lesão corporal ou perturbação funcional, que causa a morte ou a perda ou redução permanente ou temporária da capacidade do trabalho. Agora, o artigo 20, que é um ponto bastante importante. Considere-se acidente do trabalho, nos termos do artigo anterior, as seguintes entidades mórbidas: doença profissional, assim entendida produzida ou desencadeada pelo exercício do trabalho peculiar a determinada atividade e constante da respectiva relação elaborada pelo Ministério do Trabalho e da Previdência Social. O inciso 2º, doença do trabalho, assim entendida adquirida ou desencadeada em função de condições especiais em que o trabalho é realizado, e com ele se relaciona diretamente constante da relação do mencionado inciso. Agora, o que não são consideradas doenças do trabalho: doença degenerativa, a inerente ao grupo etário, ou seja, da idade. Normalmente as doenças começam a surgir com o avanço da idade. O que não produza incapacidade laborativa, a doença endêmica, adquirida por segurado habitante na região em que ela se desenvolva, salvo comprovação de que é resultante da exposição ou contato direto determinado pela natureza do trabalho. Caso de Covid, um exemplo,
que devido à natureza do trabalho, a pessoa teve que ficar lá, ela é enquadrada como doença do trabalho e se configura como um acidente do trabalho. Se restar alguma sequela da pessoa ter contraído Covid no local de trabalho, se enquadra como acidente do trabalho e ficar uma redução da capacidade laborativa dessa pessoa, ela poderá ter direito a receber auxílio acidente. Uma questão em questão doença profissional desencadeada no trabalho. São inúmeras as situações que se enquadram como doença profissional. Um cortador de cana que faz movimentos repetitivos, trabalha naquela função há mais de 10, 15, 20 anos, cortando a cana, levantando, abaixando, plantando, causa desgaste físico da pessoa. Ela vai ter doença nos braços, como cotovelos, ombros, pulsos, joelhos, no movimento de abaixar e erguer. Configura-se acidente do trabalho, doença relacionada com o trabalho. Um trabalhador que tem contato com um produto químico que tem relação com câncer vai configurar acidente do trabalho. Ou um outro exemplo, um trabalhador que trabalha em um local com bastante fumaça química que faz mal para o pulmão. Ele vai ter câncer no pulmão ou alguma perda parcial da sua função respiratória, configura acidente do trabalho. Um trabalhador que trabalha em um local com bastante barulho, ruído muito alto, acima de 80 decibéis, 85 decibéis, e fica exposto a várias horas e causa uma surdez parcial, configura acidente do trabalho. São muitas situações que se configuram acidente do trabalho, conforme está previsto no artigo 19 e 20 da Lei 8213. Se eu for enumerar todas as situações, a gente vai ficar com um vídeo de bastante tempo, até horas, discutindo esse assunto. Uma questão que não está sendo discutida aqui é se o empregador tem culpa ou não. Não estou dizendo sobre responsabilidade civil do empregador em caso de acidente do trabalho em relação ao auxílio acidente. Independe de culpa do empregado, culpa do empregador nessa situação. Qualquer for a situação que se configura acidente, gera direito ao auxílio acidente. Agora, em caso de uma eventual indenização movida do trabalhador contra a empresa ou os familiares do empregador que perdeu a sua vida no trabalho, é uma situação diferente que deve ser demonstrada a culpa, a atividade de risco, se a empresa tomou as medidas de segurança necessárias para evitar aquele acidente. Então, essa situação é um pouco diferente da questão da indenização trabalhista em caso de acidente do trabalho. Se vocês quiserem que eu produza um conteúdo sobre isso, escreva nos comentários que eu faça um conteúdo bem bacana sobre acidente do trabalho, responsabilidade civil do empregador, valores de indenização em caso de acidente que causa redução da atividade laborativa ou até a morte do empregado no local de trabalho, qual é o valor da indenização dessas situações, se há dano moral, quem são as partes legítimas para discutir uma futura ação em caso de morte do empregado ou até em caso de doença profissional. O que acontece? Como que funciona? Escreva nos comentários que eu vou produzir um conteúdo bem legal para vocês. Pessoal, o vídeo hoje foi sobre auxílio acidente, quais são as situações que geram direito a esse benefício, que é muito interessante, que muitas pessoas podem ter direito. Tem uma situação referente à questão do prazo para solicitar, a data do início desse benefício, que ficaria para outro vídeo devido a ser uma situação um pouco mais delicada e mais técnica. Pessoal, um grande abraço a todos vocês e até os próximos vídeos aqui do nosso canal.